Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre a cerveja artesanal em Portugal. O meu nome é Tiago Lopes e o episódio de hoje é uma conversa com Micael Santos, da J. Dias, em que fez parte de um vídeo que lancei há uns dias sobre a arte da tanoria. E neste caso, a conversa que tivemos, embora pertencente a esse vídeo, acaba por ser uma conversa bastante interessante que decidi disponibilizar na íntegra como podcast. E é exatamente isso que vais ouvir agora. Espero que gostes. O processo é desde a secagem. Há três características, há três fatores importantes para fazeres o buquê aromático da barrica, para fazeres a própria barrica. Um é a origem da madeira, ou seja, se é carvalho francês, se carvalho americano, se carvalho português, carvalho, que floresta francesa. Isto tudo vai dar propriedades características à madeira. Menos tanino, mais coco, mais chocolate. A origem da madeira é um fator importante para teres uma característica da barrica. A outra é o tempo de secagem e o modo de secagem da madeira, durante 2 ou 3 anos. O terroir de secagem, as condições atmosféricas, se tu tens floresta ao lado, se tens mar, se tens durante o ano picos de temperatura em que tu tens neve no inverno, temperaturas acima de 40 graus no verão, isso tudo vai fazer com que haja mudanças físico-químicas da madeira que dá-te características únicas a essa madeira. E a última parte é a tosta, que tosta, o modo de tostar e as condições da tosta. Esses 3 fatores tens depois o buquê aromático final da barrica. E é por isso que uma barrica J. Dias é diferente de uma barrica Sagamorro, uma barrica feita em Espanha ou uma barrica feita no Chile. Porque tiveram essa combinação desses 3 fatores únicas. É por isso que há certas pessoas que têm um fetiche por um certo tipo de barrica porque casam super bem com um certo tipo de casta ou com um certo tipo de cerveja, mas depois, mudando a casta ou mudando a região ou mudando o destilado, parece que é uma barrica completamente diferente. Ou seja, as características, esses 3 fatores combinados criam um buquê aromático de uma barrica, pode casar ou não bem com um certo tipo de destilado, de cerveja ou vinho. E aqui a parte da tostagem, que é todo o processo que de facto é feito com as mãos e não só com o tempo, consegues-me guiar um bocadinho pelo processo, desde que as aduelas estão lá fora? As aduelas estão lá fora, são escolhidas então todos os dias, é escolhido um lote pronto para se poder usar, sempre pelos nossos adueiros mais experientes. Depois vai sofrer então um processo de cortes, diferentes ângulos, para fazer com que, ao moldar, eles encaixam. Ou seja, quando tu tens uma barrica, as aduelas não estão encaixadas com parafusos ou com pregos. Ou seja, é uma questão só de ângulos de uma determinada maneira que, ao encaixar, elas ficam completamente juntinhas e o líquido não consiga sair. Pronto. E essa parte é a parte da vergagem. Isso é feito com calor e com umidade. É posto um fogacho dentro, ou seja, pedaços de carvalho a arder, e é molhada a barrica à volta, para depois, com o calor e com a umidade, poderes apertar e a madeira ganha elasticidade e vai-se dobrar sem partir. E dobra-se de uma maneira até que chega ao ponto máximo em que as aduelas ficam todas juntinhas. Quando elas estão dobradas, aí sim, passa por um processo de tosta, pode ser tosta leve, tosta média menos, médio mais. E essa tosta difere consoante o tempo que está exposto? O tempo e a temperatura. É tudo uma questão de binómio tempo e temperatura, ou seja... Estamos a falar de um processo de minutos, segundos talvez? Minutos, segundos, depende da tosta que é em si. E, por exemplo, se tu queres notas, por exemplo, mais de café com leite, mais frutos secos, e, por exemplo, com tanino, por exemplo, muito mais leve,
tu vais fazer com que haja, primeiro, a temperatura mais baixa durante algum tempo, para não criar notas de tosta, mas para amaciar ao máximo os taninos, e depois tu vais ter uns frações de segundos em que tu aumentas a temperatura para criar então depois notas de café com leite e frutos vermelhos, mas sem passar as notas de chocolate. Se tu queres taninos mais robustos, com tostas mais fortes, com um buquê aromático mais de tosta, vais fazer umas tostas mais curtas, mas de temperatura mais elevada no início. Porquê? Porque esse pinel de temperatura faz com que tu degradas certos compostos e formas outros compostos. E é tudo um jogo desse. Quais são os compostos que eu vou degradar e quais são os compostos que eu vou formar para ter um buquê mais aromático de frutos secos, café com leite, chocolate. Recorda-me, é semelhante ao processo de maltagem, que também envolve calor e secagem de grão, e que temperaturas mais altas, mais rapidamente, tens um buquê de ou mais sabor. baixos durante mais tempo, vai criar. É a mesma coisa. Porque isso é a mesma coisa que se passa na madeira como no malte, é degradação de compostos e formação de outros. E a partir do momento em que tens a barrica montada, falta montar o estopo, termina-me... Fundar Yeah. as barricas. Depois tens de fundar as barricas, ou seja, aí é claramente um trabalho manual, em que tens de estar com uma marreta, como eu fiz, como tu fizeste, exatamente, e que está recortado e muito bem, como os teus antepassados que faziam. E por isso é um trabalho realmente duro, em que tu encaixas o tampo na ranhura que a barrica tem e que depois tu tens de estar a apertar os arcos da maneira com que as aduelas apertam o tampo de uma maneira que também fica estanque e que depois não tenhas problemas de fugas. E a partir daí a barrica, em teoria, normalmente é gravada com... Depois é feito um teste de tanquicidade em que é posto água quente com vapor e a barrica a rodar para ver se não há nenhuma fuga. Se houver alguma fuga, volta para trás para substituir alguma duela que tem algum defeito ou uma fundagem que não foi bem feita, qualquer coisa, a barrica não pode ter fugas. E depois sim, quando passa o teste de tanquicidade, é feito um acabamento por fora, visto que a madeira por fora é mais rústica, mas depois quando tu compras uma barrica, a barrica está toda lisinha, sem impurezas, sem pó. E depois sim, é marcado a full, o logotipo, a tosta, o ano, o logotipo do cliente. Mas hoje o processo, a produção no dia 2 não é uma produção normal? Hoje estamos 100% focado numa encomenda de cerveja que tu viste e numa encomenda grande de destilados, em que aí estamos a regenerar barricas usadas de tinto, barricas de carvalho americano que foram usadas em tinto, que nós raspamos por dentro e depois sofre uma tosta forte para criar ali uma camada grande de carvão e notas altas de baunilha e de coco, que para ser utilizado para maturar whisky durante 5, 10 anos, 20 anos. Há pouco falávamos um pouco desta arte da tanoria, que é uma arte antiga eventualmente. Na zona onde estamos é uma arte com tradição e talvez Esmoriz, onde estamos juntos, mesmo ao lado, tem uma tradição grande de tanoria. Pergunto-se porque é que esta zona acontece. Sim, isto vem, não há uma razão científica, há uma conjunção de fatores que explica porque que Esmoriz é a capital da tanoria. É a capital da tanoria porque há 20 ou 30 anos havia aqui dezenas e dezenas de pequenos tanoeiros, oficinas de tanorias aqui. Porquê? Porque antigamente as caves de vinho do Porto vinham aqui buscar mão de obra. E depois as pessoas envelheciam e saíam das caves de vinho do Porto e montavam com alguns familiares, com os filhos, com sobrinhos, com primos, pequenas oficinas de tanoria e pronto, e depois a partir daí cresceu, ficou reconhecida em Portugal. Quando alguém precisasse de algumas barricas,
era em Esmoriz que vinha buscar. E pronto, ainda hoje, a J. Dias é uma dessas pequenas tanorias que nasceu de famílias que aprenderam a tanoria em Cavozinho do Porto e que depois, pronto, já estamos na 4ª geração. Houve 90% dessas tanorias deixaram de existir, ou seja, não houve seguimento por parte de familiares dessa arte. A J. Dias conseguiu manter a família sempre ligada a esta arte e aumentar e industrializar também um pouco essa arte. Talvez não estarem tão interessadas em aprender tanoria, até porque imagino que não exista muita educação em lado nenhum, e porque hoje em dia também se pensa mais em carreira, não se pensa tanto em carreira a longo prazo. Bem, é um assunto um bocado controverso e um bocado complicado, porque tens dois lados. A falta de mão de obra faz com que a tanoria se adapte. Por exemplo, a tanoria hoje em dia está diferente do que estava há 20 ou 30 anos, que era muito mais manual, e também essa questão de falta de mão de obra fez com que haja mais maquinização no processo da fabricação da barrica. Pronto, por isso é como qualquer área, se tu tens falta de mão de obra, normalmente é a tecnologia que vai substituir essa mão de obra. E a tanoria não foge a isso. A questão é certos tipos de serviços que a tanoria faz é que se podem perder porque não é substituída pela tecnologia ou por maquinaria. Infelizmente a J. Dias, o forte da J. Dias são esses serviços que maquinarias não faz e que a nossa equipa de tanoeiros consegue fazer. Obviamente que olhamos para o futuro de uma forma em que temos de adquirir mais pessoal, porque é um conhecimento que tem de ser transmitido por pessoas que já estão cá e que temos de aproveitar ainda que eles estejam cá para transmitir esse conhecimento. Mas hoje em dia é difícil convenceres malta nova a trabalhar numa arte artesanal, em que há dias que vais para casa com o braço todo dorido de estar sempre a martelar arcos. Mas é algo que tem de ser conseguida, que nós conseguimos mais ou menos porque conseguimos ter familiares de tanoeiros que estão cá, que conseguem convencer familiares a virem cá trabalhar. Mas tem que ser tudo muito ponto a ponto, é difícil. Sim, é ponto a ponto, ou seja, exatamente, conseguimos. Mas depois outra questão relacionada com isso é, eu imagino que, mas talvez tenhas uma opinião mais bem formada, que a tanoaria manterá, existirá a necessidade de continuar a tanoaria, embora os processos eventualmente tenham que ser ligeiramente trocados. Não, enquanto houver vinho destilado e cerveja, irá ser necessário, ou mais ou menos necessário, barricas, e por isso terá de haver a tanoria associada a isso. Por exemplo, uma coisa engraçada que começou a falar-se que as barricas iam desaparecer, porque hoje em dia consegues ter vasilhame plástico com a mesma porosidade da madeira, consegues ter talhas, consegues ter cubas em cimento, consegues ter microoxigenação, mas a questão é que isso faz com que não se substitui a barrica, faz com que haja mais vinhos diversificados ou destilados diversificados com essas ferramentas. Ou seja, nada de substitui completamente a barrica. Conseguem fazer vinhos diferentes sem barrica. E a cerveja é a mesma coisa. Isso para dizer que nunca será... tem de acontecer uma catástrofe brutal ambiental para dizer assim, não podemos estar a cortar mais árvores, temos de parar com a tanoaria. Porque a nível de necessidade na indústria de cervejeira, de destilado e de vinhos, haverá sempre necessidade de barricas, haverá sempre necessidade de tanoaria. A J. Dias, que segundo me parece é uma...
empresa líder em Portugal a nível de tanoaria, e com isso, ao longo dos últimos anos, foi tendo alguns projetos e alguns contínuos ou continuados de referência, e questiono-me se é o ovo ou a galinha, o que é que levou a estes projetos, ou se o facto de ser a empresa líder no universo da tanoaria em Portugal se está relacionado com estes projetos de exportação e de renome que solidificaram a qualidade da J. Dias. Mas estás a falar do mercado cervejeiro? Potencialmente, sim, exatamente, certo. Depois, porque se calhar começou talvez noutras... Sim, quer dizer, complicado responder-te a isso. Os projetos, primeiro, houve projetos que caíram, que foram, como é que eu ia dizer, foram projetos que a empresa aproveitou, por exemplo, trabalhámos com o Timmermans já há mais de 15 anos, ou trabalhámos com o Samuel Adams há vários anos, precisavam de equipas de tanoaria para montar grandes volumes, e nós éramos a equipa que estava disponível. Pronto, a partir daí as coisas foram bem feitas, gostaram da qualidade, gostaram do serviço. A partir daí, claro, obviamente, fidelizas o cliente. E que depois expandes, abriu várias portas no mercado da Bélgica e no mercado dos Estados Unidos, muito antes do mercado português. Mas claro, obviamente que foi a consistência do nosso trabalho é que fez com que passasse a palavra e a J. Dias fosse, apesar de estarmos aqui no meio, na pontinha da Europa, ser uma empresa recomendada em todos os cantos do mundo. Quer dizer, nós já montamos balseiros na Taiwan, na China, nos Estados Unidos, na Bélgica, na Escócia, e foi muito. E porquê Portugal e porquê uma tanoaria portuguesa quando tu tens centenas e centenas de tanorias em França e a tanoaria nasceu lá? Porque o trabalho foi bem feito, o português trabalha bem, e gostaram. E a partir daí também a empresa soube adquirir conhecimento com os trabalhos que foi feito, e depois conseguimos depois transmitir bem esse conhecimento. Depois é uma bola de neve, tem corrido tudo bem. E esse expertise que vem de há 15 anos de experiência de trabalhar com cerveja, o mercado de cervejeiro em Portugal é muito mais recente, mas esse conhecimento depois acabou por ser... Sim, acho que felizmente o mercado português ganhou muito, em que a parte da tanoaria para a utilização de barricas em cerveja já tinham um certo conhecimento quando eles começaram. Ou seja, não houve... os primeiros cervejeiros que vieram ter connosco, já nós conseguimos dizer: não faças isso, não usas essa cerveja, usa este tipo de barrica, matura só este tempo, a seguir tem estes cuidados com esse processo. Ou seja, fez com que o processo de craft beer, a utilização de cervejas em barricas em Portugal, crescesse de uma forma exponencial, de forma rápida, com conhecimento, com base e com fornecedor de qualidade, e isso foi graças ao conhecimento que nós adquirimos lá fora, obviamente. Algumas das barricas que tivemos a oportunidade de cheirar e de ver, algumas delas foram eventualmente já exploradas em cervejas em Portugal. Questiono-me se existe alguma barrica que é difícil de alcançar, se existe alguma barrica até que nunca trabalhaste, nunca conseguiste meter as tuas mãos, mas que gostavas de... Sim, existem barricas mais fáceis de encontrar do que outras. Há duas barricas que eu gostava de trabalhar. Uma melhor, que gostava de trabalhar melhor, que era as barricas de whisky japonês, em carvalho japonês. Uma cena completamente exótica, que é muito difícil. E uma que nós nunca conseguimos, infelizmente,
parece ser super fácil, mas há uma questão logística e de burocracias brutal, que é tudo o que seja madeiras exóticas do Brasil. A questão da amburana, a questão das madeiras exóticas, que nos Estados Unidos já há um mercado brutal nisso. São madeiras super aromáticas, muito, muito interessantes em cerveja e em destilados também, que poderia ser super fácil para ter pela ligação Portugal-Brasil, mas é super difícil e super caro trazer alguma coisa do Brasil para cá. Nem era tanto as barricas assim, mas era mais as madeiras assim. Obviamente para depois fazer produção de barricas e até alternativos, mas era madeiras exóticas do Brasil, era algo que curtia, muito trabalhar e que faz falta. Pá, mas é impressionante, pá. Por exemplo, mesmo nós, o craft beer brasileiro, gostava muito de trabalhar connosco. Pá, todos os anos recebemos cervejeiros brasileiros cá. E quando cheiram aqui uma barrica de vinho do Porto, dizem logo, pá, nunca cheirei isso. E hoje utilizo barricas de vinho do Porto há 10 ou 20 anos. Compro lá nos Estados Unidos, aquilo realmente não tem esse cheiro, está completamente seco, pá, isto é brutal, pá, temos coisa. Podemos trazer para o Brasil. Mas é muito mais fácil, nós exportamos muito mais, por exemplo, para o México, para a tequila, ou para os Barbados, para o rum, do que para o Brasil. Pá, porque é uma burocracia brutal. Depois a questão deles florestais, aquilo de ser barricas usadas, aquilo não pode, aquilo tem que ter um tratamento. Pá, é uma cena brutal. Infelizmente para os brasileiros, infelizmente para nós, pá, não conseguimos fazer a ligação entre a tanaria portuguesa e o Brasil. Era uma coisa que gostava que isto alguma vez se mudasse. Tu falavas de produzir barricas ou alternativos. O que é que são esses alternativos? Alternativos, olha, são ou aduelas que tu pões em cubas de inox, ou em fermentadores de inox, ou então chips, ou seja, pequenas aparas de carvalho americano ou francês, com tostas diferentes, para dar diferentes aromas também. Mais frutos secos, mais café com leite, mais baunilha, mais coco, que não substitui a barrica, porque a barrica tem todo o processo da microoxigenação e todo o processo da troca gasosa que acontece, que vai influenciar tudo o que é compostos que saem da madeira. Em chips e aduelas, o que tu tens é uma infusão de sabores da madeira para a cerveja. E consegues fazer cervejas muito boas, com perfis diferenciados, com uma repetitividade brutal que tu não tens normalmente na barrica. Nós gostamos de dizer que cada barrica é um ser individual, mas também quem utiliza a barrica tem essa noção. Alguém que faz um lote de uma stout em Porto, a de 2022 vai ser diferente da de 2023 e vai ser diferente da de 2024, apesar que a receita é igual, as barricas são diferentes, o lote vai ser diferente, mas também cria essa magia, cria essa questão também de mito em que há lotes brutais, que sabem, pá, isto é a stout de 2023, do Tó, supostamente, o Tó nunca faz coisas boas, mas imaginamos, faz com que haja essa magia de lotes brutais, lotes que envelhecem depois muito melhor em garrafa ou não. Pronto, tem essa magia. Os alternativos não, os alternativos é como se fosse um ingrediente como o lúpulo ou o malte, em que, sabendo a dosagem, sabendo a tosta, pá, dificilmente has de fazer cervejas diferentes ao longo dos anos se usares a mesma receita. Isso é o exemplo de inovação no universo da tanoaria ou nem por isso? O que é que existe de inovação possível? A inovação é ter algo mais barato, mais prático, e consigas ter uma reprodutividade maior. Pronto. Faz com que tu, para fazer alternativos, não precisas de tanoaria, basta teres boa madeira e fornos programados para teres, para tostares, ou seja, consoante, para fazer tostas diferentes, para depois teres perfis diferentes.
embalar e está certo. Ou seja, não há aí nenhuma magia da tanoaria nos alternativos. Mas alternativos faz parte da utilização de madeira em qualquer indústria de líquidos. Pronto, e é o que é. Pá, dizem que eu não sou um gênio da economia, mas a partir do momento em que tens matéria-prima, neste caso as aduelas, em que tu transformas as aduelas e constróis barricas, eventualmente vendes a uma adega. A adega usa a barrica durante X anos e posteriormente são compradas, são retomadas eventualmente. Imagino que é uma fração do preço eventualmente vendido. É reconstruída, de certa forma, reparada, é vendida a outra adega, neste caso potencialmente Vinho do Porto, que a usa também durante alguns anos, eventualmente é retomada pela JD, já por uma tanoaria, que repara novamente, vende novamente a uma destilaria, usa durante X anos, é reparada, é vendida novamente a uma cervejeira, eventualmente pode ser retomada e devolvida, ainda que existem alguns casos, novamente a destilarias. Isto é um negócio milinário, não é? Claramente, aqui Se tu pensasses que isto era só uma questão de transportar a barrica em si, mas não é. Por exemplo, se olhares para, imaginamos, produzes 100 barricas novas e vai para um produtor vinho do Douro, que também é produtor vinho do Porto. Ele vai, dessas 100 barricas, talvez depois só 80 barricas, passado 4 anos, é que vai para vinho do Porto. Dessas 80 barricas, depois, passado 5 ou 6 anos, talvez só 20 barricas é que nós conseguimos retomar. Dessas 20 barricas, tens 2 ou 3 aduelas partidas por barrica ou não, tens de abater 10% do lote, para depois pôr a um destilador e oferecer o whisky. Depois só vais desses já me perdi, mas imaginemos que fiquei em 30. Dessas 30, só 20 é que volta. Pois, se calhar, para o seu cervejeiro, chega ao cervejeiro 1 ou 2 barricas desse lote de 100. Ou seja, Mas que em qualquer um destes passos foram vendidas as barricas, não é? À partida houve a transação comercial, que à partida suponho que tenha sido lucrativa, não é? Sim, claro. Mas depois tens toda uma questão de que uma barrica, depois de uma utilização, pode ganhar ou perder valor. Ou seja, por exemplo, uma barrica que sai de um cervejeiro é o ponto mais baixo a nível comercial da barrica. Porquê? Porque há pouca gente que quer uma barrica que foi usada. Há certas cervejarias que gostam de barricas que foram usadas em stout ou em tudo que seja lupuladas, tudo IPAs ainda já existe. Mas normalmente é o que tem menos valor. Mas depois, imaginamos que essa barrica passa 2 ou 3 anos em rum. Já duplicas o valor da barrica. Mas depois essa barrica de rum, que tem um valor, vai para whisky. Já baixas outra vez o valor da barrica. Ou seja, é tudo uma questão de jogar. Ou seja, o ciclo de vida da barrica, primeiro, se tu não tiveres um controle de qualidade, ela vai ter um fim, fisicamente ela tem um fim, e depois tu também não fizeres um ciclo que te ajude a maximizar o tempo dela, também podes perder valor rapidamente numa barrica ou não. E esse controle de qualidade numa parte talvez mais técnica passa por quê? E nós vimos alguns Passa em recepção da barrica, análise individual de cada uma, a nível físico, a nível aromático, a nível de frescura dela, a nível do historial dela, e pronto, e depois... Mas a nível prático, isso consiste depois... Depois em excluir barricas que não estão aptas para depois serem utilizadas para outras coisas, porque aromaticamente estão defeitos, estão contaminadas, estão fisicamente a barrica está tão partida
que estar a substituir a duelas dessa barrica, ou seja, mais vale vendê-la para fazer uma mesa ou um tampo, ou qualquer coisa, de decoração. Ou seja, tem essa parte toda. E depois tens todo o processo de teres tanoeiros a apertar, a verificar, a fazer o controle de qualidade, a lavar, a raspar por fora, a marcar. Sério, isto não é só sai de A para B, ou seja, de A para B tem que passar por um controle, por um tratamento que depois chega a B em condições de ser usado. Tu no universo da cerveja tens muito... a receita é o segredo, pelo menos é isto que nos transmitem, mas depois rapidamente vês, e quando tens núcleos de cervejeiros próximos, vês que não é bem isto que acontece e que na verdade há muita partilha e questiono-me se na tanoaria também existe esta ideia de que a receita, os tempos ou os ângulos, sei lá, o tipo de... se existe algum tipo de secretismo, ou nem é tanto pelo secretismo, mas se existe realmente uma receita para ser perfeito, ou se nem é tanto pelo processo. Não, há algum secretismo. Como no início eu disse, há 3 fatores que fazem um buquê dramático de uma barrica. E uma delas é a tosta. Se tu não tens uma tosta diferenciada, também, ou seja, tens de ter uma tosta diferenciada. E uma tosta diferenciada é adquirida com conhecimento, com treino. Claro que é algo que nós não queremos transmitir. Queremos que alguém, quando nos compra uma barrica, queira comprar-nos porque sabe, porque gosta da tosta J. Dias. Como também, apesar de sermos uma indústria aberta, e por exemplo, nós temos ligações com diferentes tanorias a nível europeu. Nós fazemos reparações oficiais de barricas de outras tanorias. Ou seja, em vez da barrica ir para a França ou para a Hungria ser reparada, é reparada cá na J. Dias, com madeiras que as tanorias nos fornecem. Ou seja, tem de haver uma ligação, como qualquer setor tem de haver uma certa abertura, depois como qualquer setor tem de haver algum secretismo, algum savoir-faire que não se pode transmitir, obviamente. Savoir-faire, muito bem. Esta ligação ao universo cervejeiro, no meu entender, ou seja, a ponte de J. Dias és tu, e questiono-me como é que isso começou e se realmente, hoje em dia, provavelmente quando se pensa em barricas pensas em J. Dias e já transcendeu se calhar a tua pessoa, mas se calhar no início foi esse teu interesse por... como é que surgiu esta ponte que me parece que não existe tanto com outras, eventualmente, tanoarias, pelo menos no universo cervejeiro. Eu acho que em Portugal é quase exclusivo, quando se pensa em barricas para cerveja, é quase exclusivo pensar na J. Dias. Porque talvez o pessoal também ainda é pequeno, também não há assim tanta tanoaria que tenha barricas de qualidade e o conhecimento também delas. Obviamente isso é um fator, ou seja, somos poucos, isso é um fator. Outro fator é também correu bem, ou seja, os primeiros que quiseram começar, foi connosco que quiseram começar, porque também souberam de fora que eram connosco que poderiam obter barricas de qualidade e conhecimento. A partir daí, tu sabes, o mundo craft de Portugal é unido, é de partilha. A partir daí é fácil, ou seja, o meu trabalho depois aí é fácil, eu não tenho de estar a bater a porta de nenhum cervejeiro. Felizmente, depois obviamente eu tenho uma paixão grande, também sou meio homebrewer, pouco, mas alguma coisa. Tenho a paixão, eu também gosto de transmitir isso e o craft português é feito também de amizades e de felizmente temos. Eu recordo-me em algum momento numa fase da minha vida em que eu era cervejeiro e que eventualmente, eu recordo-me nessa altura
as newsletters da J. Dias, ou se calhar não eram newsletters, se calhar era um mail teu, mas e que era, pá, eu tenho X barricas de, e que, lá está, parecia, não parecia um mail comercial, parecia de, pá, grande cena que existe esta barriga, está disponível, bora lá, ou queres experimentar, queres cheirar, e então eu acho que esse papel ficava muito mais, de certa forma, facilitado, pá, porque não se parece tanto uma venda como, pá, eu realmente quero experimentar este produto. Pá, outra coisa também é, estamos super abertos a receber cá os cervejeiros, recebemos sempre, todos os anos, várias vezes cervejeiros diferentes, a procurar a inspiração. Às vezes vêm para cá porque não têm, queriam usar uma barrica, têm uma receita de uma cerveja, mas depois não sabem bem ainda qual, se há de ser vinho de madeira, se há de ser moscatel, se há de ser Porto Branco. Pá, depois gostam de cá vir para cheirar, para ver, realmente não é. Eu estava com a ideia de moscatel, mas não é vinho de madeira que eu vou usar. Pá, de termos essa porta aberta e ter essa liberdade de apresentar pá, as barricas e tentar entrar mais ou menos nesse processo de seleção, epá, e que às vezes entramos até no processo todo elaborativo da cerveja em si, pá, claro que é sempre bom, é bom e é valorizado também pelos cervejeiros. Esta Utopias, eu lembro-me de ler, pá, eventualmente... Mas qual? Esta? Essa exatamente. Pá, quando estás a ler livros sobre a história cervejeira ou a cultura moderna de craft beer e tropeças, neste caso a Utopias, porque foi realmente se calhar ainda é uma das cervejas mais caras do mundo, segundo me parecia é vendida por $240, não sei se é o valor atual ou não, mas é uma cerveja que faz parte da história. E eu, em algum momento também, estava em São João da Madeira, no Oliva, no Festival de Oliva, e vejo uma barrica, pá, com Utopia. E eu tipo, pá, peraí, lembro-me de ver um livro, pá, não fazia a mínima ideia que isto era, que tinha mão portuguesa. Essa parte da exportação, e neste caso é uma colaboração que continua ainda hoje. Continua ainda hoje, pá, sem dúvida que a Utopia também foi uma bola de neve, ou seja, abre vários mercados, quer dizer, quando tu dizes que, quando as pessoas sabem que a Utopia utiliza a barrica J. Dias, já é um sinal de qualidade e de confiança, assim, pá, então não vai correr bem, pá, isto, se eu escolher um J. Dias para ser fornecedor de barricas de Porto, é porque as barricas são boas. E também porque o acompanhamento é bom e pá, obviamente isto é como tudo, é como qualquer cervejeiro diz que trabalhou contigo também eleva o patamar do cervejeiro, e aqui é a mesma coisa. Realmente trabalharmos com o Sommelier Alliance abriu muita porta nos Estados Unidos. Trabalhamos lá com muita malta, muita porreira, da Trifloides, Alagás, é malta muita porreira. E que dá um nome. Dá um nome. Eu recordo-me em algum momento também, se calhar há uns anos atrás, e há pouco estamos a ver aí algumas das cervejas que trouxeste, nomeadamente a Beavertown. Pá, e possivelmente agora que penso nisso, é possível que tenha sido o Tiago. Sim, o Tiago é um exemplo também dessa abertura que faz com que depois também dê frutos. O Tiago teve aqui 4 ou 5 dias a aprender tanoaria. Okay. Nós estávamos a montar uns balseiros o Tiago Falcone, que na altura era cervejeiro da Beavertown. E eles tinham comprado uns balseiros de 3.000, 4.000 litros usados e que eram para ser regenerados cá. E o Tiago veio cá nessa altura desse processo, aprender tanoaria, aprender a fundar, aprender a consertar fugas, e teve aqui 4 ou 5 dias connosco. Pá, uma abertura brutal, e
para a própria Beavertown, ter um cervejeiro que adquire aqui conhecimento de tanoaria, que dá sempre jeito ainda por cima quando tu tens centenas, quando já começas a ter centenas de barricas, pá, e depois começas a ter fugas e precisas de alguma coisa para reparar. Além disso, viu todo o processo da regeneração dos balseiros, pá, e depois soube depois muito bem transmitir essa história dos balseiros depois à Beavertown e aos clientes depois que fossem lá visitar. Inclusivamente agora, eu até há pouco tempo estava na Brussels Beer Project, que para o projeto de Lambique comprou barricas de madeira. Comprou barricas 500 de vinho do Douro, de vinhas velhas, sim, uma série de barricas. E que é interessante, que é, neste caso, essa conexão com o Tiago, não só com o Tiago, depois também com o David, que é teu primo, né? Pelo apelido. David Santos, né? David Santos. Afastado. Mas que eventualmente o passar por cá, o trabalhar em conjunto, esse partilho de conhecimentos, faz com que depois na Brussels Beer Project há uma necessidade de barricas e eventualmente pensar nas JDias. Sim, sim. E isso, uma vez mais, reforçar a validade, a credibilidade da JDias no mercado. Sim, isso e também associamos-nos também, associamos-nos ao Cazé desde o início. Houve um ano que a visita foi aqui, patrocinamos o concurso de Homebrewers, do Bruno Aquino. Fica a saber quando é que eventualmente vão patrocinar o Quem Bebe por Gosto. Também. Discutimos a seguir. Temos de discutir a seguir. Mas isso também fez com que as pessoas depois também nos conhecessem, que depois com ouvir o passar a palavra, depois ver depois a cara, ver que realmente estamos disponíveis e com vontade de ajudar o mundo craft português, a partir daí sim, ajudou. Tens uma cerveja, imaginemos, vamos falar da Dois Corvos. A Dois Corvos produz uma cerveja e o custo de produção são 2 € ao litro. Vende ao Catraio e o valor são 4 € ao litro, hipoteticamente. Mas se acrescentar barrica aqui ao processo, eventualmente consegue vender essa cerveja a 8 € ao litro. Minha questão é que eu estou a tirar um mestrado empírico de economia, não é? Porque é que não são todas as cervejas envelhecidas em barrica? Porque nem todos gostam de cerveja envelhecida em barrica. O aumento do preço é óbvio. Se tu tens no processo algo que encarece o processo, a cerveja tem de ser mais cara. Como tu comprares um lúpulo que vem da feira ou um lúpulo que vem de Nova Zelândia, obviamente vai crescer mais do que vem da Nova Zelândia. Depois tens toda a ideia do porquê da utilização de uma barrica. A utilização de uma barrica é 90% das vezes utilizada para aumentar a complexidade da cerveja. É uma cerveja mais complexa. Pode ser ou mais pesada ou não, mas normalmente mais complexa, que dê diferentes sensações. E a maior complexidade, normalmente, paga-se mais. Mas, e tu sabes, tu tens vias em que o menos é mais, o mais leve é o mais difícil de encontrar, em que, às vezes, uma boa pilsner é mais difícil do que encontrar uma boa stout. Eu não sei que sítio é que andas a frequentar. Mas, não, o que eu quero dizer é que nem todas as cervejas são para envelhecer, por causa disso, nem todos os dias te apetece beber uma cerveja em barrica. Ou seja, quando tu tens no frigorífico vários tipos de cerveja, não vais beber sempre que encontras lá no frigorífico uma cerveja envelhecida em barrica, vais pegar nessa, não. Depende, hoje apetece-te uma coisa leve, apetece-te uma IPA. Não, hoje realmente apetece uma maior complexidade, apetece-me estar a degustar durante mais tempo uma cerveja e normalmente será uma cerveja envelhecida em barrica que tu vais escolher para essa ocasião. Uma cerveja envelhecida em barrica,
faz parte de uma grande gama, que é a gama da cerveja. E que por isso, e que nem tudo tem de ser envelhecido em barrica, como nem tudo tem de ser muito lupulada, nem tudo tem de ser muito ácido. Quer dizer, tens de ter maior diversidade de sabores e de aromas, mais pessoas consegues atingir. E isso é que é o objetivo do movimento craft, é atingir o máximo de pessoas. E se tu tiveres cervejas desde do mais leve possível ao mais pesado possível, vais conseguir atingir muito mais pessoas. E por isso, as barricas servem para isso, para dares a hipótese de pessoas poderem beber algo diferenciado. Que uma IPA com lúpulo das Maldivas pode ser também algo super diferenciado e que o pessoal quer comprar. Pelos vistos, chumbei no meu mestrado de Economia empírica, não funciona assim e queremos variedade de cerveja, mas com isto também fiquei com sede. Mas antes de bebermos qualquer coisa, queria que me mostrasses aqui o processo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se foi o caso, não te esqueças de subscrever o canal. Um agradecimento à J. Dias e ao Miquel por esta conversa e vemo-nos na próxima cerveja. Cheers!